a evolução da área de software, né, a evolução dos sistemas tem acontecido. E a gente está aí agora com o curso voltado para justamente do curso técnico de informática para a internet. Hoje em dia a gente está né, na era da evolução, né, da informática, né, onde do mesmo modo que o ser humano evoluiu do Homo sapiens para aquilo que a gente é hoje, também a natureza da evolução dos sistemas evolui. Os sistemas desktop hoje têm uma tendência a deixar de existir, né, para entrar naquilo que a gente chama de sistemas web ou sistemas multiplataforma. Aí você vai perguntar, Sandro, por que multiplataforma? A gente sabe que todo navegador que, independente se celular, independente do sistema operacional, desde que ele tenha um navegador, ele vai estar aí sendo acessado de forma tranquila, fácil e rápida. Por quê? O sistema não vai ser mais executado dentro do seu computador, e sim dentro de um servidor. E ele vai trazer para o usuário apenas uma tela interpretativa, visual, onde a programação vai ficar a cargo de você, que é aí o nosso desenvolvedor. Então vamos aí deixar de muito lero-lero, né? Vamos recompartilhar com vocês e trazer para vocês aquilo que interessa. Afinal, o que interessa, o resto não tem pressa. Vamos lá então. Dentro da primeira SAP de vocês aí, tá? Permite que tá acessando novamente o evento de vocês, certo? 2 segundos aqui. Como vocês têm aqui dentro da SAP de vocês, né, de programação client-side, né, a gente tem aqui um questionário que já está programado para vocês estarem fazendo, certo? E ele, e ele vai de hoje, certo? A data de hoje, que é 9/11, e ele pode ser feito aí até dia dia 16/11 de 2023, certo? Esse questionário aí de vocês, por ser único, ele tem uma pontuação legal de 49 pontos, tá? E com vocês aí, vocês têm aí 2 aulas programadas, né, com o professor de vocês, que é dia 11/11, né, que em tese vai ser sábado agora, das 8 às 17, e retorna também dia 25/11. E comigo, vocês vão ter uma aula agora dia 16/11, a próxima aula, a correção, né, e depois finalizando dia 23/11. Vamos dar uma olhada aqui, então, na situação de aprendizagem que vocês vão ver. Eu estou vendo que aqui são 2 situações de aprendizagem. Então, vamos dar só uma remodelada aqui no horário, no cronograma de vocês de horário, tá? Então, aqui vocês vão ter outro questionário, né? Esse questionário aqui, ele vai também do dia 17 até o dia 29/11 de 2023. Esse aqui vale 29, certo? E esse aqui vai valer 20 pontos. Lembrando o seguinte para vocês aí que estamos ouvindo. O curso de vocês, vocês têm que ter para passar, certo? 60 pontos. Lembrando que no EAD vocês têm 49 pontos e no presencial 51 pontos. E se eu não me engano, quem vai estar fazendo esse acompanhamento com vocês é o professor Pedro, ok? Vamos lá então ver o que que nos fala a primeira SAP. A primeira fala o seguinte: a empresa que você trabalha é responsável pela manutenção de um site de um canal de esporte de TV por assinatura, certo? Esse canal de esporte vem investindo em- de forma constante, crescente, em estratégias para aproximar o público do seu conteúdo da internet. Para isso, algumas estratégias estão em andamento. Entre elas, fidelizar os usuários por meio de promoções constantes, como sorteios de material esportivo, bola, assim vai. Aí ele vem com a primeira fase, lembrando que você tem 2 fases. A primeira fase é aquilo que vocês vão fazer aqui comigo. E a segunda fase vai ser o presencial, certo? Você recebeu a responsabilidade de criar um script de processamento cliente-server, um formulário, em uma web para inscrição no canal. Além disso, você deverá criar 2 funções em JavaScript e atendendo todas as especificações realizadas dentro dessa atividade do arquivo em anexo. E, e na segunda etapa, que vai ser no presencial, que é uma continuidade do primeiro, o que que você vai ter que fazer? Após a criação
de um usuário bem-sucedido, o cliente também solicitou agora que você apresente uma animação de 5 segundos baseada em um dos esportes que o usuário informou como esporte de interesse. O elemento animado deve constar uma imagem disponível da internet do tipo PNG com fundo transparente. Você e sua equipe deverão se preocupar com a perfeição, não deverão se preocupar com a perfeição do efeito, pois a equipe de design fará acabamento em outra etapa. Você deverá criar uma função, olha só a tarefinha. Você deverá criar uma função que, ao ser chamada, irá exibir uma animação de 5 segundos sobre um elemento de imagem do tipo IMG com código HTML. Ou seja, você vai ter que mostrar 5 imagens, certo? Ou um conjunto de pelo menos 3 imagens, no decorrer de 5 segundos, onde que após ela finalizar a passagem delas, ou seja, mostra uma imagem, vem outra, certo? Ele vai ter que trazer para vocês uma mensagem na tela, bem-vindo, e o apelido em questão que você colocou. Ou seja, e para isso você tem que criar uma função de parâmetro que facilite a exibição dela dentro do centro. O que que a gente vai fazer? Vamos tentar executar aqui com vocês, nessa nossa web de novo, justamente o conhecimento, passando conhecimento para você criar aí é, a estrutura de pastas, né? E, por consequência, criar um formulário HTML que seja validado para uma função JavaScript. Vamos nessa, então? Mas, antes de tudo, vamos dar uma olhada aqui na nossa apostila para vocês verem o que que ela tem para vocês aí de conhecimento, tá? 2 segundão, vamos lá na apostila. A apostila de vocês, ela vai trazer aqui o seguinte. Ela é uma apostila interessante, certo? E ela vai trazer para você uma definição contextual sobre desenvolvimento de sistemas. O que que é um modelo cliente-servidor, o que que é um modelo cliente-site, que é o que a gente vai falar hoje, a internet e as linguagens de script, a história do JavaScript, certo? E uma introdução do que é JavaScript, usando o navegador console, os tipos de dados, expressão aritmética, expressões relacionais, expressões lógicas, estrutura if, else, operador ternário e switch, laços, funções e script. Não vou entrar tanto agora, porque vocês vão ver também manipulação de elementos em página HTML, que vai envolver estrutura HTML DOM, que DOM significa documento, object model, introdução ao uso do objeto em JavaScript, acesso e alteração de propriedades. Desculpa, gente, a garganta tá seca, tá? Inclusão de elementos, como é que a gente pega uma página de internet, assim, uma página pronta com HTML, e a gente faz a inclusão de elementos? Quais são os tipos de elementos que devem ser incluídos, entendeu? E também, por finalizar, ele está trazendo aqui para vocês as ações síncronas e temporais, né? Usando time, animação JavaScript, requisitos assíncronos Java e também JSON, certo? Ele vai dar aqui para você uma noção básica aqui de manipulação de multimídia, né? Onde você vai trabalhar com som, imagem, né? Usando o Canvas, que a gente já usou com vocês em aula anterior, certo? E também o agrupamento de testes, né? Que você vai fazer justamente com aquela plataforma, certo? Então, gente, aí vocês têm outras coisas aqui, que é o profissional do trabalho, como o controle emocional do trabalho, né? Que são elementos abordados aí que é interessante você dar uma olhada, certo? Então, vamos deixar aqui de muito ler e vamos agora fazer, então, a nossa web, certo? Para a web de hoje, a gente vai estar usando aqui com vocês o Champ, certo? Então, eu vou aqui aumentar, amplificar, aumentar nossa, diminuir aqui, né? E vou estar chamando aqui o Champ para a gente estar podendo executar, certo? Lembrando para vocês que o Champ, ele é também um programa, assim como o IIS, né? De execução de script de servidores dentro da sua máquina, certo? Aqui no caso, eu vou estar startando uma Apache, né? E dessa vez, o Apache para a gente estar podendo executar o serviço HTML dele. Sandro, eu dou conta de executar ele através de outro? Sim. Similar ao Apache também, como vocês devem ter visto, estão vendo aí com o professor Pedro, né? Vocês também têm o IS, né? O IS, por si só, a linguagem dele significa Internet Information Server, né? Que é justamente
o navegador não, o servidor web da Microsoft disponibilizado aí na versão do Windows 7 para frente em todos os sistemas operacionais da família Windows, certo? Então vamos lá, gente. Aqui a gente já acionou o Apache, né? Nessa versão, nessa aula, não vou precisar do MySQL, a gente não vai trabalhar com banco de dados, tá? Então vamos lá. Aqui dentro eu vou estar chamando outra ferramenta que eu gosto de mexer, que é o Dreamweaver. O Dreamweaver também é uma ferramenta aí disponível no site da Adobe, né? Que você pode estar criando, executando também, certo? E vou clicar em New. Dentro desse New aqui, eu vou clicar em Design, só para a gente ganhar tempo em termos de produção, senão nossa aula não vai render. Eu vou criar aqui dentro, eu inseri uma tabela. Eu vou pedir então para ele dividir a tabela em três para mim, em três linhas, três colunas, né? Então, no caso nosso, vai ser 3, 3, certo? E no seu tamanho, eu vou botar 400 pixels, né? Isso aqui é só para a gente ver como a gente normatiza e cria um formulário do zero. Dentro do formulário, vou entrar dentro do nosso código. Vocês estão vendo aqui que ele criou um código, né? E vou acrescentar o comando center. Para que center? Eu estou mandando ele centralizar aquela tabela no meio do centro da tela, certo? E isso vai facilitar para mim o, a tratativa da tela, certo? Aí vocês vão ver que ela ficou no centro, né? E aqui eu vou colocar assim, de forma tranquila, né? Eu vou voltar no código, vou copiar esse código, porque eu estou querendo que dele mais outra camada, né? Outro campo. E vocês vão ver que dentro do layout dele, para mim, ele trouxe aqui outros campos, né? Dentro dele, então, como ele já criou aqui essa tabela, eu vou falar assim para ele, ó, a borda dela é zero, certo? Para que ela seja uma borda fina para mim, certo? Dentro dele, agora eu vou criar assim, escrever nome, e-mail, e vou incluir aqui dentro desse espaço dele, né, um botão, certo? Então eu vou voltar aqui no código, esse botão vai ficar aqui, né? Dentro dele eu vou criar um objeto tipo input. Dentro desse input aqui, type. Esse tipo dele eu vou falar que é um botão, certo? Dentro desse botão, eu vou colocar um name. O nome desse botão vai ser aqui, inserir, certo? E vamos ver aqui o que está acontecendo. Então, vocês estão vendo que ele criou um nome, um botão do tipo botão, né? Dentro desse botão, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou criar dentro dele um campo chamado, vou chamar uma propriedade chamada value. O que que o value vai fazer para mim? O value é justamente o comando que vai aparecer lá em cima, inserir. Vocês vão ver agora, se eu voltar no design, ele vai trazer aqui para mim inserir. Se eu mandar inserir dentro dele, ele vai trazer o título dentro do botão, certo? Para que ele fique uma coisa legal. Aqui dentro eu vou criar dois tipos campo do tipo texto, certo? Texto de área, abre, fecha. Ele é input do tipo texto, certo? O nome desse campo aqui, eu vou colocar o name dele. Esse aqui é uma coisa interessante. Vocês viram aí, ou se não viram, vão ver ainda, né? Que todo campo, vocês é interessante você deixar ele com uma forma de padrão de linguagem, né? Eu tenho mania que todo campo texto, eu tenho por hobby escrever TXT, que é o campo do tipo texto, né? Como HTML não tem uma definição de tipo, né? E aqui eu vou colocar o nome dele como sendo o nome, né? Quer dizer, esse é um campo que tem, ele é do tipo texto e o nome dele é nome, né? E vou colocar também, claro, um tamanho dentro dele. Deixa eu só voltar aqui o comando que eu deletei sem querer, né? Size. Qual o tamanho do campo? O tamanho desse campo vai ser 40. Lembrando que aqui o size, você dá um tamanho que ele vai ter, certo?
E aqui dentro ainda, como a gente criou esse campo, eu vou criar agora o campo e-mail, certo? Eu vou criar aqui, input, certo? Type, tipo, né? É texto, porque ele vai receber texto, certo? Do tipo type, a gente pode ver que dentro da propriedade dele, né, que ele traz vários tipos. Ele tem tipo button, tipo file, que é tipo de arquivo, tipo hide, é um campo oculto, tipo imagem, que a gente vai ver mais posteriormente, certo? Tipo password, é isso daí. Tipo reset, tipo submit. Submit vai ser o tipo do campo que a gente vai colocar aqui agorinha, agorinha, tá? Mas inicialmente aqui dentro, vamos fazer então do campo do tipo texto, que é o que nos interessa, certo? E além de ser do tipo campo name dele, vai ser txt underline e-mail, certo? Então, o que que eu criei aqui? E o tamanho dele, né, para variar, a gente vai deixar um size aí um pouco maior para ele poder escrever os grandes e-mails, que a gente sabe que e-mail hoje tem de todo tamanho, tá? Então, vocês estão vendo aqui que o tamanho que ele ficou, certo? Essa tela nossa aqui, eu vou salvar ela dentro do diretório do Champ, certo? Lembrando que quando a gente trabalha com Champ, o Champ também tem uma estrutura de pastas, né? Que a gente tem que estar ciente aí como é que ela funciona. Eu instalei o Champ aqui dentro do meu computador, dentro do C2 pontos. Opa, espera aí. Dentro, correção, dentro do D2 pontos. Eu acredito que agora eu não sei onde eu coloquei o Champ. Calma aí que eu vou achar o bichinho, tá? 2 segundinhos, meus caros. C, no caso C, né? D dois pontos, champ domains, champ. Achei. E dentro do champ aqui a gente tem uma pasta chamada htdocs, né? Lembrando que todo o conteúdo que você faz dentro do champ, ele tem que ficar dentro do servidor à parte, dentro da pasta htdocs. Isso é um padrão. Já muda, como vocês devem ter visto aí com o professor Pedro, ou o professor que seja, né? E dentro do ISS, ele também trabalha com a mesma margem, só que não htdocs, é http docs. Mas vocês vão ver que pela desinência do nome, sempre é uma coisa aproximada, certo? Então aqui vocês vão entrar no champ, né? Aqui dentro. E eu vou estar salvando o arquivo, como aqui é estudo, né? Eu vou botar aqui dia de hoje, 9/11/2023, certo? Ponto PHP, porque afinal eu tenho que estar criando ele, certo? Para mim dar conta de fazer, executar essa tarefa também, eu vou criar uma outra pasta agora, que é a pasta JS. O que que a pasta JS vai ter? É onde eu vou inserir meu código JavaScript, tá? Certinho? Mas eu vou deixar pronto aqui. Então, agora eu já salvei ela, né? Eu quero mostrar para vocês como é que esse carinha funciona agora. Vamos entrar aqui no meu computador e vamos digitar localhost. Vocês viram aqui dentro, né, que já está mostrando que o champ está instalado, né? Mas agora vamos só chamar aquele carinha lá dentro, que é o estudo, com a data de novo, 9/11/2023.php. Olha aí, a gente deu conta de fazer um formulário simples, né? Só para vocês verem como é que funciona o cara, certo? Aqui dentro, então, eu vou só aumentar um pouco o espaço, né, dele. Como vocês viram, ele não ficou legal. Aqui dentro eu vou voltar aqui no código. Dentro do código dele, eu posso vir aqui no objeto dele, vai botar um wide. Eu vou botar um wide de 10 px, quer dizer, o espaço de 10, né? Lembrando que o height é justamente largura e height é altura, tá? Aqui vocês vão ver que ele deve ter acessado, né? Vamos salvar e vamos executar. Mas a gente tem que e-mail um pouco maior, vamos aumentar esse cara aqui um pouquinho. Quando a gente bota um ID para uma propriedade desse tipo, a gente sabe, né, que automaticamente ela é acatada pela outra parte do sistema, tá? Então vamos salvar e vamos executar aqui. Sabe como é que se executa? Ctrl F5. Na hora que você der F5, ele atualiza o formulário, tá? Ainda não deu? Vamos fazer uma aumento aqui um pouquinho maior, exagerado, né? Só para ver se vai. 30.
Salvar. Vamos atualizar. Vamos ver aqui porque não deu certo. Aqui, então, a gente vai colocar ele no tamanho de 67. Em verdade, a gente já colocou, tá? Agora vamos só salvar e vamos executar. Tá, aqui tá os objetos. Agora vamos fazer uma pequena programaçãozinha dentro dele, tá? Aqui dentro vamos mudar o tipo dele para submit, né? Então aqui dentro vamos botar o tipo dele de texto para submit. Você vai ver que tanto ele como o Visual Code, que é a ferramenta indicada, vai indicar isso para vocês, certo? E vamos agora salvar. O interessante de quando você salvar é você verificar aqui também, ó, como é que você faz a coisa. Botão direito do mouse, exibir código, e verificar se o objeto mudou, certo? Como vocês viram, o tipo dele mudou, certo? O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir um outro arquivo novo e vou falar para ele que eu estou abrindo arquivo JS, certo? Dentro desse JS, eu vou apagar esse cara aqui. Eu já vou salvar o nome dele para ele já saber o que que ele é. E já vou salvar o nome daqui. Chama ele de classe, ponto, underline, teste, ponto JS. Lembrando que JS aí é a extensão de JavaScript, tá? Como vocês estão vendo aqui dentro. Então, todo comando, linguagem que vocês vão fazer, desenvolver para JavaScript, ela tem que ter a mesma portabilidade, certo? No JavaScript aqui, então, eu já vou fazer function e vou colocar o nome dele aqui, valida, campus tela. É. Abre aspas, abre e fecha. Certo? Aqui dentro, então, eu vou colocar. Aqui dentro agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse nome aqui para que ele possa ser validado, certo? Eu vou criar aqui, ponto form, certo? O nome do form, o nome dele é FRM, tela estudo, certo? Eu tenho por mania sempre botar a letra, a desinência inicial, na maiúscula, certo? Só que a gente pode deixar do jeito que cada um gosta, tá? FRM tela estudo, certo? E aqui a gente vai botar um action, né? Para que ele possa estar chamando justamente o nosso arquivo para executar. Estudo 09 11 2023.php, certo? E o tipo de post, de ação que ele vai ter aí dentro, né? De método, a gente vai usar pô, o get, tá? Para que ele possa pegar o comando, o parâmetro na próxima versão, tá? Aqui dentro eu terminei ele e aqui dentro eu vou fechar ele. Opa! Eu vou fechar o form, né? Para que ele fica barra form. Então, aqui você tem abre form e fecha form. Quer dizer, então, todo esse componente, todo esse objeto agora, ele está inserido dentro de uma linha, dentro de uma estrutura, que qualquer coisa, qualquer objeto, ele vai ser submetido, certo? Então, agora vamos fazer, então, eu vou salvar o que a gente fez aqui e vamos continuar agora no JavaScript. Aqui eu vou fazer uma declaração de variável, nome, certo? Onde eu vou chamar agora aquele objeto lá atrás. E aqui dentro, então, a gente botou esse nome aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou chamar esse cara. Nome igual a texto, ponto, certo? Ih, me deu um branquinho. Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui.
Me deu um branquinho de conhecimento. Tá? Independente de qual for, tá? Vai simplesmente ficar com a mesma rede. Tudo bem? Entender, tá? Esse aqui é o velho aqui, ó. Velho, é só. Velho, é só. Eu da rede, tá? Mas que somente trabalhando nessa rede. Esse aqui é uma técnica que a gente está vendo, porque eu esqueci sem querer, né? O nome do arquivo, entendeu? Então, me permite aqui fazer só um atalho, né? Para que a gente possa estar copiando o arquivo, tá bom? Então, aqui eu volto e vou estar chamando aqui só para me ver o JavaScript desse sistema. Então, aqui eu vou fazer assim. O que que eu quero desse cara? Eu quero esse JS aqui, ó. Sabe, você sabe tudo? Não, não sei tudo não, gente. Eu sou tão simples quanto vocês, tá? É vivendo e aprendendo. Então, aqui eu tô chamando só para vocês verem, né, como é que é feito uma declaração, né? Então, vamos lá. Tô só vendo aqui como é que foi feito isso aqui, essa classe. Isso. Então, vamos lá, gente. Aqui dentro eu tenho, vamos seguir esse exemplo como modelo, né? Aqui dentro eu tenho, vamos lá. Esse aqui é o nome, o nome da variável que a gente criou, que a gente pegou, certo? Então, aqui dentro, vamos lá, name, né? O nome da tela em questão que a gente criou lá atrás. E aqui eu vou chamar o documento. Documento, nome da tela, ponto. Ah, antes de tudo aqui eu vou fazer o quê? Var, nome, form, né? É igual, document, ponto, e o nome da tela. Opa, cadê? O nome da tela é esse cara aqui, ó. FRM, tela estudo. E dois pontos. Então agora eu venho aqui dentro e vou fazer assim. Tirar isso aqui, né? Se txt, underline nome, ponto value for igual a vazio, abre, fecha, né? O que que ele vai mandar para mim de mensagem? Alert, abre, fecha, certo? Dentro desse alerta eu vou falar assim, ó, campo nome está vazio. E se o campo nome estiver vazio, ele vai fazer assim, nome form, ponto, txt, underline nome, né? Ponto,
Focus. O que é o comando Focus? Ele volta para o campo em questão que ele estava, certo? E ele vai retornar aqui, return false. Certo? Fechasse. E além dele, a gente tem também o campo e-mail, né? Vamos fazer uma coisa aqui meio bicho preguiça. Ctrl C, Ctrl V. Então, no lugar, eu vou colocar txt e-mail. Certo? Onde com o campo e-mail está vazio. Onde é falar do campo e-mail. Aí, o que a gente tem que ter certeza aqui? O campo e-mail está o mesmo campo lá atrás? Então, vamos verificar. Aqui é nome, porque existe aí o que a gente chama de regra de sintaxe, né? Vamos verificar aqui se o campo está certo. Nome. Aqui tem campo e-mail. Aqui tem também o campo e-mail. Aí você deve estar perguntando, Sandro, como é que eu vou chamar esse cara para cá? Como é que eu vou chamar esse cara aqui? Certo? Existe aí duas formas. A gente pode trazer aqui um evento chamado um clique, onboarding, né? Um clique. E já diretamente chamar a função que a gente criou aqui dentro da classe, né? E é a função valida campo, certo? E aqui eu já chamei a função valida campo, né? Só que aqui você tem que fazer o quê? JavaScript, dois pontos, né? Para que ela possa estar executando, certo? Opa, escrevi errado. JavaScript, detalhe, dois pontos, né? Aí você vai estar assim, Sandro, e aí? Você chamou, como é que você vai validar? Como é que você vai interligar? Aqui dentro, você viu, né, que nesse formulário tem aqui um modelo, como é que se chama aquele caso? A gente fez aqui dois elementos separados, certo? Um você tem o PHP e o outro você tem aquele arquivo que tem que fazer a interação de validação dos campos. Então, o que você tem que fazer agora? Chamar o campo que está lá criado. Então, a gente vai fazer isso aqui agora, certo? Vamos dar o nome para esse cara aqui, né? Valida campos, né? E hoje é 9/11/2023, estudo, certo? E aqui agora a gente vai botar o nome da classe em questão. A gente criou lá dentro uma pasta chamada JS, agora o nome da classe, né? Classe, underline, teste, certo? Bom, gente, é isso daqui. O que a gente fez aqui? Aqui eu validei, certo? Aqui eu criei uma tela. A gente mandou ele executar uma ação aqui dentro, né? Dentro do get. Quer dizer, então, ele vai chamar o arquivo estudo.01 get, né? Desculpa. E ele vai chamar aqui dentro essa classe intercalada, que a gente chamou dentro da função, certo? E aqui dentro a gente criou aqui a FRM tela estudo, certo? Vamos lá agora na classe, só verificar se está tudo ok. Agora está certo, que estava errado, certo? E vou fazer assim, ó. White, né? E vou chamar o nome, né? Nome form. Fecha, abre e fecha. Tudo, então, o que que ele vai fazer agora? A partir de agora, todo o componente aqui vai estar dentro da desinência do nome form. E se por acaso ele não sair aqui, se tudo aqui é falso, ele vai fazer um retorno true. Aí, galera, o que que vocês viram? Primeiro, toda função em JavaScript começa com o comando function, certo? E o nome que você vai referenciar do JavaScript dentro da tela tem que ser o mesmo nome. Sandro, não posso botar o nome campo com letra maiúscula, tela com letra maiúscula? Pode. Só que o nome que você vai colocar aqui vai ter que ser um nome que vai ser referenciado no disparo do evento. Um clique, quando você traz aqui funções como um clique, como onboard, ondobe, e assim sucessivamente, são funções que disparam o evento da tela, certo? E aí a gente tem uma coisa interessante, certo? Agora eu vou fazer o que então? Agora eu vou salvar. Eu vou salvar também aqui. E vou fazer o quê? Vou voltar lá na minha tela. Aqui no meu localhost.
e vou dar Ctrl F5. Vocês viram lá que aqui no código, vamos voltar aqui, ó. Aqui no código eu botei o nominho, né? Valida campus 9 do 11. Se por acaso, na hora que eu der Ctrl F5, ele trazer o título, ele vai mostrar que toda essa concatenação de informações rolou e funcionou legal. E atingimos, assim, a nossa meta na aula de hoje, certo? Vamos lá? Tchan, 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 tchan. Pronto. Agora eu vou dar aqui, vamos ver o código. Olha aqui, ó. Ele trouxe o título que a gente queria dentro da nossa aula. Então, quer dizer, funcionou? Funcionou. Agora vamos fazer, tentar validar aqui. Se não validar, vocês me perdoem, tá? Olha aí. O que que ele trouxe aqui? Campo nome está vazio. Então, quer dizer, a nossa aula e o nosso teste funcionou legal. Bom, gente, eu terminei aqui com vocês. Eu termino essa web aula demonstrando como você monta uma função em JavaScript, como você valida uma função JavaScript. E agora, só para ficar uma coisa bem entendida, né? Aqui dentro com vocês, vamos lá. Primeiro, um clique, ele dispara o evento. Agora, quando ele dispara o evento? Primeiro, o tipo do botão tem que ser submit, certo? Segundo, ele vai validar quando o usuário lá na tela clicar nesse botãozinho aqui, ó, insert, tá? Aí se ele vai ter que fazer o quê? Ele vai validar esse cara aqui, certo? Agora vamos fazer um outro teste aqui. Vocês viram que aqui funcionou. Agora eu vou preencher o campo nome, certo? Ó, o que que ele falou? Campo e-mail está vazio. Quer dizer, ele não vai disparar nenhum evento para cima se o campo e-mail estiver vazio, entendeu? Só que aqui eu fiz alguma coisa errada no código, porque o campo está vazio e ele apagou, ele não devia. Ah, tá, não. Depois a gente vê, tá bom? Aqui a gente botou porque é falso, mas como ele retornou verdadeiro, ele apagou o campo lá de cima. Bom, galera, legal. A gente viu, eu mostrei para vocês como concatena uma tela HTML com a tela JavaScript, certo? E essa é a nossa aula de hoje, onde a gente fez uma programação cliente-site, ou seja, cliente-site. A gente fez uma programação da tela concatenando com o componente JavaScript, onde a gente já criou nessa função JavaScript a primeira função de validação, que é function valida campos. E vocês viram como funciona no passo a passo. Eu agradeço vocês, obrigado por esse belo momento e dúvidas no chat ou no fórum. Abraço, o meu nome é Sandro Libe e eu estou aí com vocês. Eu fui!